iniciamos agora o nosso segundo dia. Nós vamos convidar aqui para estar com a palavra a senhora, a excelentíssima prefeita de Cardeal da Silva e vice-presidente institucional da UPB, Maria Quitéria Mendes de Jesus. Vamos recebê-la. Bom dia, gente. Vamos ser breve aqui para a gente ter o nosso trabalho. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa do meu presidente Luiz Caetano, presidente da UPB, e do presidente Paulo Maracajá. Em nome dele, eu cumprimento todo o pessoal do tribunal, os técnicos. Como o Dourado sempre fala, não posso falar muito de Dourado não, porque ele vai fazer 2 palestras agora de manhã. Vou falar das meninas, né? Mariana, porque sempre ele fala muito de mim quando ele faz as palestras, e hoje eu só vou falar das meninas, não vou falar dele não. Bem, gente, eu queria aqui fazer um convite especial a todos, que foi feito ontem no final do evento, sobre o Congresso Internacional de Educação do Estado da Bahia, que vai acontecer aqui em Porto Seguro. E gostaria de ressaltar a importância desse evento. Agora, na Bahia, o governador Jacques Wagner fez um pacto pela educação com a Secretaria de Educação do Estado. Queria que vocês conclamassem os prefeitos e os secretários de educação para convidar todos os diretores, coordenadores da educação, para que possam participar desse evento, que a importância desse evento, ela não se restringe apenas à educação, mas a todo o desenvolvimento do município. Então, ela é expansiva a todo um trabalho no nosso município. Porque quando a gente fala, prefeito, em educação, a gente fala em melhorias de vida, em condições de higiene. O prefeito Gilberto Abad ontem falou muito da questão do lixo, a questão dos resíduos sólidos, da questão da educação ambiental, da questão da exploração sexual. Ontem a gente teve palestra aqui em Porto Seguro sobre o abuso do menor, né? E a gente, da pedofilia, e a gente fica preocupado com a educação. Então, a gente teve no final ontem uma explanação, mas foi muito curta. Então, eu queria falar no início do evento sobre isso, para que a gente se atentasse, os prefeitos, os funcionários, os secretários, os representantes das prefeituras, se atentassem para o fato de que a educação é a única coisa que pode levar o nosso país para frente de verdade, com a melhor condição de vida para os munícipes da nossa cidade. Então, queria aqui, faltou convidar Vitor para a mesa, né? Vitor, gostaria de lhe convidar para a mesa. Uma salva de palmas, gente, para Vitor. E o Wellington, né, que é o representante do Conselho, o vice-presidente do Conselho de Contabilidade, fugindo aqui no protocolo, só para a gente adiantar. Gostaria de convidar também para a mesa. Representando aqui todos vocês, contabilidades, todos os contabilistas, né, das prefeituras, os nossos contadores que ficam lá fazendo os trabalhos. Então, gente, esse evento vai acontecer aqui em Porto Seguro de 8 a 12. Ele é um evento internacional, vai ter nomes importantes como o Philippe Perrenoud, que ele é professor da Universidade de Genebra, na Suíça. Então, assim, não é apenas um evento, ele é um chamamento, uma forma de que a gente vai estar dando aos nossos professores, diretores, coordenadores, uma educação, uma informação para uma educação de qualidade, para melhorar o IDEB e para que os prefeitos e os secretários de finanças não fiquem preocupados, pode ser pago, né, com o recurso do PDE, que é obrigatório utilizar para capacitação. Então, é apenas R$ 150 quando a prefeitura faz uma inscrição com um convênio, né, com um convênio com o curso, e você pode mandar todos os funcionários. A Prefeitura de Porto Seguro fechou e está mandando todos os professores da rede municipal participar desse evento. Algumas outras prefeituras da região já foram contactadas, e aí eu queria só enfatizar isso e falar do nosso encontro em Brasília, na marcha, que vai acontecer no dia 9, 10, 11 e 12. Também é muito importante para que os prefeitos vão. Por quê? Porque é na marcha que a gente vai pedir a divisão dos royalties do pré-sal. É na marcha que a gente vai para o Congresso, como diz o presidente Caetano, ocupar o Congresso para que lá a gente faça uma grande mobilização para que seja aprovado logo e que divida pelo IDH dos municípios os royalties do pré-sal, que é uma riqueza nova e que pode ser distribuída para todos os municípios baianos, brasileiros, né, do estado do país, todos os estados, de uma forma igualitária. Agora, que é uma luta da UPB que a gente faça isso pelo IDH,
para que os municípios mais pobres recebam mais do que os municípios mais ricos. Então, eu acho que a marcha, ela não é um evento para o prefeito ir para Brasília passear, não, nem para ir para Brasília fazer lobby, nem tentar pedir recurso, não. É para mostrar que os prefeitos estão imbuídos do pensamento de que o país precisa desenvolver e precisa de mais recursos dentro dos municípios, que é onde acontece a gestão. Então, eu queria dar boas-vindas pelo dia de hoje. Sei que hoje a gente vai ter outros trabalhos com o pessoal do tribunal aqui, mas não poderia deixar de dizer da importância desses dois eventos, tanto da educação quanto da Marcha de Brasília. E, no mais, queria agradecer a todos e dar um bom dia de trabalho. Muito obrigada. Tá aí, mais uma vez, senhoras e senhores, enaltecendo o primeiro CIDEP, Congresso Internacional de Educação no Estado da Bahia, sediado em Porto Seguro. Dando seguimento, senhoras e senhores, nós vamos iniciar os trabalhos convidando o senhor Luiz Eduardo Dourado Lopes, da OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Bom dia aos componentes da mesa. Quero saudar o senhor presidente do Tribunal de Contas por essa oportunidade. A gente está aqui presente mais uma vez, ao presidente da UPB por essa parceria importante e esclarecedora. Nessa parceria do Tribunal de Contas com a UPB, surgiu, para mim, um axioma, que é o que a gente está chamando de fiscalização orientada. Tenho dito nos encontros, por mais diversos que a gente tem passado, de que esse trabalho do Tribunal de Contas, que nós estamos realizando presentemente, no meu modo de entender, é o mais importante. É o mais importante porque é a hora que a gente faz essa interação entre o jurisdicionado e o fiscalizador. Para quê? Para que a gente possa dirimir as dúvidas. No encontro que nós tivemos lá no dia 18 e 19, nós falamos rapidamente a respeito das matérias que estamos tratando agora. E lá nós avisamos de que esses eventos regionais, seriam muito mais didáticos, pedagógicos até, para que a gente pudesse manter mais ativamente essa interação entre o jurisdicionado e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Por isso mesmo é que essa apresentação nossa é muito rápida, como foi de Dourado ontem, e de Vitor, e hoje, durante o dia, nós gostaríamos muito de que os senhores participassem mesmo ativamente, os senhores e senhoras participassem muito ativamente, para que a gente possa, eu diria até, nessa oportunidade, que é uma oportunidade rara, porque nós não temos efetivamente tempo para estar o tempo todo dirimindo essas dúvidas, a não ser quando as consultas chegam lá na sede, mas que a gente possa aproveitar, maximizar, vamos dizer assim, esse tempo com as respostas, as perguntas e as respostas mais rápidas possíveis, para a gente poder efetivamente alcançar o objetivo desse encontro, que é o de dirimir as dúvidas, de orientar o nosso jurisdicionado. Aquela imagem que eu fiz lá no encontro de que esse nosso relacionamento nos parece mais um encontro entre pais e filhos, que a gente orienta para depois cobrar, eu acho que hoje, mais do que nunca, ele está cristalizado no meu modo de entender. Nós exercendo o papel de orientador para depois a gente cobrar, porque nós estamos, inclusive, lá nós usamos a expressão engessados por uma legislação que tanto engessa a administração, como também engessa o Tribunal de Contas. Não diria engessamento, mas é mais ou menos essa figura. Vamos lá? Vamos passar? Nós vamos falar hoje sobre OCIP. Me dê esse controle aqui, por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. Esse tema, senhoras e senhores, foi abordado no encontro lá de Salvador por o nosso auditor, Ronaldo, que por motivos outros não pôde estar presente aqui, e eu fui escalado para falar sobre essa questão muito rapidamente, porque o que nós queremos mesmo é dirimir as dúvidas. E, em relação a esse tema, nós, quando falamos de OCIP, falamos do terceiro setor, falamos de entidades que podem complementar a administração pública, tendo em vista a agilização dos procedimentos, e que isso, para nós, no Tribunal de Contas, tem sido, ao longo dos últimos anos, matéria de bastante discussão
Nós, inclusive, já participamos de encontros fora do Estado, consultamos outros tribunais de contas a respeito do tratamento que se está dando às organizações, às OCIPs, para que, tendo em vista, inclusive, a demanda desse tema em todo o território baiano. Nos idos de 2005, nos chegou lá, pela primeira vez, uma consulta formulada por um dos nossos inspetores regionais, e essa consulta foi para a presidência encaminhou lá para a coordenadoria do doutor Dourado, e o doutor Dourado me escolheu para ser o primeiro a falar sobre essa matéria. Para mim, foi um abacaxi que caiu no meu colo, porque eu não sabia efetivamente do que se tratava. E nós fomos, então, fazer uma pesquisa para saber o que era a legislação pertinente, como é que as coisas estavam acontecendo, o que efetivamente era a OCIP, e daí surgiu o nosso primeiro parecer, que foi de 2005. Para que os senhores tenham ideia, somente em 2007 o tribunal baixou a primeira resolução sobre essa matéria. Nós ficamos efetivamente preocupados, porque em outros estados estava havendo um certo abuso, vamos dizer assim, na utilização dessas organizações, como que se estivesse transferindo para elas a administração dos recursos públicos, o que efetivamente não deve ser de bom alvitre. Nessa questão das OCIPs, nós nos deparamos em primeiro instante com a questão da licitação. A pergunta era, para contratar ou para firmar um termo de parceria, o governo municipal precisa licitar? Efetivamente, se você busca na legislação, vamos dizer assim, de cunho nacional, você fica a se questionar. Mas a própria Constituição não diz que tem que fazer a licitação? A 8666 não diz que a administração pública tem que licitar para contratar? Pois bem, com essa figura nova das organizações, das OCIPs, a lei que trata desta matéria, que instituiu a possibilidade da celebração de termo de parceria e posteriormente, o decreto que regulamentou a Lei 97/90, estabeleceu de que o gestor poderia realizar o que se chama de concurso de projetos. E nós ficamos, então, a examinar. Se a legislação federal estabelece essa possibilidade, então vamos acompanhar a legislação federal. Alguns encontros nós promovemos lá no Tribunal de Contas para discutir essa matéria. Alguns juristas do nosso quadro entendiam diferentemente de que teria que ser feita uma licitação. Mas a lei federal, o decreto federal que regulamentou a lei, estabelecia essa possibilidade, facultava a possibilidade da realização de um concurso de projetos. Então, para nós hoje no Tribunal de Contas, vale exatamente assim. Para se contrate um OCIP, para que se realize um termo de parceria, é necessário, então, que seja feito um concurso de projeto, que é uma forma democrática e transparente, porque a própria lei não. O decreto que regulamentou a lei estabelece... Obrigado, querido. A forma, a maneira como deve se dar a realização do concurso de projetos. De forma bastante transparente, com a indicação de todas as metas a serem cumpridas. Nesse concurso de projeto deve ter, inclusive, uma comissão que será constituída, ou que deve ser constituída, inclusive por servidores que entendam da matéria, para que possa ser realizada a avaliação das propostas apresentadas e que seja escolhida a melhor proposta.